Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre conceitos básicos de química orgânica. Durante algum tempo na química, acreditou-se na teoria do vitalismo, que dizia que apenas os seres vivos seriam capazes de produzir compostos orgânicos. Naquela época, as pessoas imaginavam que compostos orgânicos não poderiam ser produzidos a partir de compostos inorgânicos. Esses compostos orgânicos não poderiam ser produzidos artificialmente porque tinha que existir uma chamada força vital que estava presente apenas nos seres vivos. Porém, em 1828, Wohler produziu ureia, um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Então, essa síntese foi um divisor de águas, porque fez com que a teoria do vitalismo caísse por terra. Hoje, nós sabemos que a química orgânica é a química dos compostos do carbono. Assim, todo composto orgânico contém átomos de carbono. Porém, nem todo composto que contém carbono é orgânico. Por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianeto de sódio e todos os outros cianetos, carbonato de cálcio, carbonatos em geral, bicarbonatos em geral, são todos compostos inorgânicos, apesar de conterem o elemento químico carbono. Ok? Na aula de ligações químicas, nós vimos a regra do octeto, que dizia que na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de pares de elétrons. O elemento químico carbono, ele pertence à família 14 ou 4A. Logo, ele tem 4 elétrons na última camada. Para atingir o octeto, ele precisa fazer 4 ligações. O nitrogênio, família 15 ou 5A, possui 5 elétrons na última camada. Logo, ele vai fazer 3 ligações para atingir o octeto. Oxigênio e enxofre são da família 16 ou 6A. Então, eles possuem 6 elétrons na última camada. Assim, para completar o octeto, eles fazem 2 ligações. Os halogênios flúor, bromo, cloro e iodo são da família 17 ou 7A. Portanto, fazem apenas uma ligação. O hidrogênio só tem um elétron e, portanto, ele vai fazer apenas uma ligação. Ele não vai atingir os 8 elétrons na última camada. Como vimos, o carbono faz 4 ligações. Nós dizemos que o carbono é tetravalente. Então, ele precisa fazer 4 ligações. Porém, ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, ele pode fazer 2 ligações duplas, ou ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla. Da mesma maneira, os outros elementos também têm uma certa diversidade. O nitrogênio ele faz 3 ligações. Então, ele pode completar o octeto fazendo 3 ligações simples, uma ligação simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. O oxigênio faz 2 ligações. Então, ele pode fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Os halogênios e o hidrogênio só fazem uma ligação e, portanto, vão fazer apenas uma ligação simples. Podemos, a partir da fórmula molecular de um determinado composto, produzir as suas fórmulas estruturais possíveis. Por exemplo, aqui nós temos a molécula de metano, CH4. Nós temos um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Nesse caso, para a gente poder construir a estrutura, nós precisamos obedecer àquela regra do octeto, a quantidade de ligações que cada elemento pode fazer. Então, o carbono ele faz 4 ligações e o hidrogênio faz apenas uma. Então, percebam que nessa estrutura, o carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, está completo, com seu octeto completo. E cada hidrogênio só faz uma ligação, então ele também está estável. Ok?
Aqui eu tenho um outro exemplo, a molécula de etano. Tem 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Percebam que todos os octetos aqui dos carbonos foram satisfeitos. Esse carbono da esquerda ele fez 1, 2, 3, 4 ligações. O carbono da direita, 1, 2, 3, 4 ligações. E cada hidrogênio só se ligou uma vez a um carbono. Portanto, também está estável. Vamos ver então agora a fórmula estrutural do composto C3H6. Para a gente produzir a fórmula estrutural do composto C3H6, nós vamos utilizar o programa chamado molview.org. Vamos começar desenhando os 3 átomos de carbono. Eu vou colocar inicialmente uma ligação simples entre cada átomo de carbono. Eu preciso distribuir 6 hidrogênios no total nessa molécula, tá? Então, o primeiro carbono aqui da esquerda, ele só fez uma ligação com o outro carbono. Então, ele precisa de mais 3 hidrogênios para completar as suas 4 ligações. Então, vamos colocar os outros 3 hidrogênios. Então, aqui eu coloquei 3 hidrogênios. O carbono central, ele fez 2 ligações. Então, ele precisa de mais 2 hidrogênios. Eu vou colocar 2 hidrogênios. Porém, percebam o seguinte, eu já usei 2, 3, 4, 5 hidrogênios. E a fórmula molecular desse composto é C3H6. Só falta um hidrogênio. E eu vou colocar nesse último carbono. Porém, o carbono da direita, esse último carbono, só fez 2 ligações. Então, eu preciso dar um jeito, porque eu não posso adicionar mais hidrogênios, porque a fórmula molecular desse composto é C3H6. Eu não posso adicionar mais átomos de hidrogênio do que a fórmula molecular diz que ele tem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar um hidrogênio desse carbono central e colocar no carbono da ponta. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ligação dupla entre esses últimos átomos aqui. Agora, percebam, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio, que é o que a fórmula molecular diz que tem que ter. E eu tenho, nesse carbono da ponta, 2, 3, 4 ligações. Para esse carbono do meio, eu tenho 2, 3, 4 ligações. E para o carbono aqui da direita, 2, 3, 4 ligações. Então, todos os carbonos e todos os hidrogênios estão satisfeitos com os números de ligações que eles precisam fazer. E eu tenho o número correto de átomos de hidrogênio e de átomos de carbono nessa molécula. Porém, tem um detalhe, essa estrutura não é a única possível. Eu tenho uma outra forma de construir uma molécula que tem a fórmula C3H6. Vamos ver aqui. Eu posso pegar um átomo aqui de carbono, outro átomo de carbono e outro átomo de carbono. Só que em vez de fazer na sequência, eu posso fazer um ciclo, formando uma estrutura fechada. Agora, cada átomo de carbono já fez 2 ligações com os seus carbonos vizinhos e cada carbono agora precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, vou colocar os 2 hidrogênios que ele precisa, esse outro, os 2 hidrogênios que ele precisa e esse outro, os 2 hidrogênios que ele precisa. Percebam, quantos hidrogênios eu usei no total? 6, 2, 4, 6, que é a quantidade que a fórmula molecular diz que tem que ter. E cada carbono fez as 4 ligações necessárias. Então, ele fez esse daqui, por exemplo, de cima, fez 1, 2, 3, 4. Esse da esquerda fez 1, 2, 3, 4. E o da direita fez 1, 2, 3, 4 ligações. Então, todos os octetos estão satisfeitos e a estrutura também está correta. Então, são 2 possibilidades para a mesma fórmula molecular. Vamos ver agora o caso da molécula de C4H8.
Para construirmos as estruturas dos compostos que possuem a fórmula molecular C4H8, nós vamos utilizar o programa Molvil.org também. Ok? Então, como essa fórmula molecular é C4H8, nós vamos primeiro desenhar 4 átomos de carbono ligados. Ok? Então, primeira coisa, ligar os 4 átomos de carbono. Em seguida, nós vamos adicionar os hidrogênios para ir completando o número de ligações que cada carbono deve fazer. Então, esse carbono aqui da ponta da esquerda, ele só fez uma ligação. Então, eu vou adicionar 3 hidrogênios para completar as 4 ligações dele. Ok? Então, 3 hidrogênios mais uma ligação, 4 ligações. Aqui esse carbono tem 2 ligações, 1, 2, então ele precisa de mais 2 hidrogênios. Pronto. Esse carbono aqui, ele também já fez 2 ligações, então precisa de 2 hidrogênios. Agora perceba, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios. E na minha estrutura, na minha fórmula molecular, diz que eu tenho 8 átomos de hidrogênio. Portanto, eu só posso adicionar mais um átomo de hidrogênio agora. Então, eu vou adicionar aqui nesse átomo da ponta. Mas esse átomo da ponta da direita aqui, ele só fez 2 ligações. Muito parecido com o caso anterior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar um hidrogênio aqui desse carbono e adicionar nesse carbono da ponta. Ok? E o que a gente vai fazer? Uma ligação dupla. Então, perceba, esse carbono aqui, ó, fez 2, 3, 4 ligações, está satisfeito. E o carbono da ponta, 2, 3, 4 ligações, está satisfeito. Então, nós temos uma estrutura que está correta e que satisfaz a fórmula molecular dele. Essa é a única possibilidade? Não, não é. Perceba que a primeira estrutura vai acabar sendo a mais difícil da gente produzir e as outras, de certa forma, vão ser mais fáceis. Percebam o seguinte, essa dupla ela poderia estar entre os 2 átomos do meio e eu poderia, nesse caso, produzir um composto totalmente diferente. Tá? Colocar essa dupla aqui, entre os carbonos primeiros, não muda nada, tá? Porque aqui é simplesmente uma maneira de escrever, mas aqui está no carbono 1, essa dupla está no carbono 1 e no carbono 2. Tá? A gente pode numerar essa cadeia carbônica aqui a partir da extremidade mais próxima dessa dupla ligação. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2. Se eu colocasse aqui, seria carbono 1 e carbono 2, então não muda nada. Mas se eu colocar aqui no meio, muda. Então, vamos fazer essa estrutura. 1, 2, 3, 4 carbonos. E eu vou colocar uma dupla ligação no meio. Ó. Ok? Colocar uma dupla ligação aqui no meio. Então, eu tenho uma estrutura completamente diferente. E agora eu só completo os átomos de hidrogênio. Para esse carbono aqui da ponta, ele só fez uma ligação, então eu vou adicionar 3 hidrogênios. Esse outro carbono, ele já fez 2, 3. Então, eu vou adicionar 1. Esse outro carbono fez 2, 1, 3. Então, eu só preciso de mais um hidrogênio. E esse outro carbono aqui da extrema direita fez uma ligação, precisamos de mais 3 hidrogênios. Perceba que a quantidade de hidrogênios ainda está correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quantidade de hidrogênios está correta. A gente tem feito até agora, só carbonos em sequência, né? Com a cadeia linear. Porém, a gente pode fazer uma cadeia chamada cadeia ramificada. Olha o seguinte, ó. Eu posso fazer colocar esse carbono aqui. Eu posso colocar esse carbono aqui, ó, 3 em sequência, e o quarto carbono eu coloco aqui embaixo. Percebam que a estrutura é completamente diferente. Ok? Mas eu ainda preciso de uma dupla ligação. Eu vou colocar aqui uma dupla em qualquer lugar que não vai fazer diferença. E agora eu preciso completar os átomos de hidrogênio. Esse carbono aqui ele já fez 2 ligações. Então, eu vou adicionar um hidrogênio, 2 hidrogênio. Ok?
Esse outro carbono aqui, ó, de baixo, ele só fez uma ligação, então ele precisa de mais 3 hidrogênios. Esse carbono do meio, ele já fez as 4. Então, ele já fez 2, 3, 4 ligações. Não precisa de mais nenhum hidrogênio. E esse carbono aqui da esquerda, ele já fez uma ligação. Então, ele precisa de mais 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Pronto. Vamos contabilizar agora o número de hidrogênios para ver se está correto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, a fórmula molecular também não mudou. Ainda é a mesma. Essas são as únicas possibilidades? Não. Percebam que na estrutura anterior eu havia feito uma estrutura cíclica. Né? Na fórmula molecular anterior eu fiz uma estrutura cíclica. Então, eu posso fazer uma estrutura cíclica aqui também. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma estrutura com 4 átomos de carbono. Pronto. E agora eu posso completar os hidrogênios. Então, cada carbono já fez 2 ligações, então eles precisam de 2 hidrogênios. Pronto. Então, 2, 4, 6, 8 hidrogênios também satisfaz a quantidade que a gente espera pela fórmula molecular. Ainda tem mais uma estrutura que eu posso fazer a partir dessa fórmula molecular. Eu fiz aqui uma estrutura cíclica com 4 átomos de carbono, mas eu posso fazer uma estrutura cíclica com 3 átomos de carbono e colocar um carbono lateral. Então, a gente vai agora completar os hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, da direita, da cadeia lateral aqui, tem uma ligação. Então, eu vou adicionar 3 hidrogênios. Esse outro carbono aqui, ó, ele já fez 1, 2, 3 ligações. Então, só precisa de mais um hidrogênio. E esses outros dois, eles precisam de mais 2 hidrogênios, porque eles já fizeram 2 ligações. Ó. Esse daqui fez 1, 2. Então, eu adiciono os outros 2 hidrogênios. E esse daqui fez 1, 2. Então, precisa de mais 2 hidrogênios. E a quantidade de hidrogênios total é a quantidade esperada. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, nós temos a quantidade correta.